Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Meu nome é Cláudio Faleiro, sou formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda há um ano, temos mais de 600 vídeos, muito conteúdo, muita informação. Maratone todos os vídeos. Você não vai se arrepender porque esse conteúdo vai mudar a sua vida de patamar. Você vai entender mais sobre o mundo corporativo e dos investimentos. Vai ter autonomia para construir as suas estratégias de investimentos e não ficar dependendo de gerentes de banco, de analistas de bancos, de corretoras ou de experts, seja na área econômica ou nas redes sociais, o que é mais arriscado ainda. Investir exige conhecimento. E a gente precisa, sobretudo, entender como funcionam as empresas, porque as ações são uma parte representativa das empresas. Então, temos que entender como funciona o mundo empresarial, a sua dinâmica, a sua lógica, para assim sermos bons investidores. Estamos repercutindo desde o vídeo anterior a respeito de uma entrevista dada em 2019 por Marcelo Silva, então vice-presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza. E por que isso é importante? Se você não assistiu o vídeo anterior, é fundamental que assista para entender o desdobramento deste que nós estamos fazendo agora. Ele deu uma entrevista e está falando um pouco sobre o papel do Conselho de Administração, como ele se relaciona com o presidente executivo da empresa, no caso Frederico Trajano, e contando um pouco da experiência de vida dele, o Marcelo. Bom, o repórter pergunta, as lideranças muitas vezes na área executiva estão muito mais focadas nos resultados de curto prazo e o conselho precisa de certa forma enxergar o futuro. É difícil fazer esse equilíbrio? Ele respondeu, mesmo com as mudanças no modelo de negócios de uma empresa, é fundamental que ela preserve os seus valores, seu propósito, sua missão. Esses são os pilares que sustentam o negócio. É o que eu chamo de alma da empresa. O corpo é a operação, o dinheiro, a performance, os números. Se eu não alimentar adequadamente o meu corpo, eu vou morrer e a minha alma vai para o espaço. Mas se eu não cuidar da minha alma, deixar os meus valores de lado, aceitar qualquer proposta que me dê satisfação imediata, o meu corpo também vai sofrer lá na frente. E talvez de uma maneira irremediável. Muitas vezes, o que a gente vê são as empresas, em função do corpo, da performance, do lucro, se desviarem dos seus valores e lá na frente vão ter que pagar essa conta. A própria equipe entende que vale tudo, pode fazer tudo para apresentar um lucro positivo que os investidores vão levar em consideração. Mas isso não dá sustentabilidade. É exatamente por isso que eu não tenho ações de nenhuma empresa na qual sou conselheiro, com exceção do Magazine, porque as ações faziam parte do meu plano de remuneração quando eu era CEO da empresa. Ele foi CEO antes do Frederico Trajano assumir. Se os executivos já trabalham no curto prazo, você vai querer que o conselho também trabalhe no curto prazo e quem vai olhar o futuro? Aí a repórter diz, você comandou o Magazine Luiza no período de 2009 a 2015. Veja que esse período de 2009 a 2015 é o período que antecede a explosão de crescimento do Magazine Luiza, porque a partir de 2015, né, de janeiro de 2016, se a gente tomar a fase que o Frederico Trajano assumiu a empresa, nós vamos ver a empresa tendo uma valorização extraordinária. É o caso mais fantástico quando você olha o mundo empresarial. Um crescimento aí de valor da ordem de 78.000%. Se você pegar o período aí do segundo semestre de 2015, por volta aí de outubro, novembro, e carregar isso até janeiro de 21, você tem uma alta acumulada de 78.000%. É um negócio fabuloso. Você tem interesse de entender um pouco mais como é que isso se deu? Aqui na playlist tem uma pasta falando sobre a Magazine Luiza e a minha experiência enquanto investidor com ela. Dá um pulo lá e assiste, você vai gostar.
Então, aí a repórter diz, você comandou o Magazine Luiza entre 2009 e 2015, fazendo a ponte entre a gestão de Luiza Helena e Frederico Trajano. Existem peculiaridades na gestão de uma empresa familiar? Olha, o que me agrada profundamente são empresas familiares que se profissionalizam. Com exceção dos últimos 2 anos que eu passei no Bom Preço, quando o controle passou da família Paes Mendonça para a Royal Hold, eu não trabalhei em multinacional. Só trabalhei em empresas nacionais familiares. São empresas que têm dono, têm alma e cuidam do corpo. Quando a empresa, às vezes, é uma multinacional, principalmente em se tratando de uma subsidiária, ela só tem o corpo. A alma, às vezes, está lá na matriz. Mas aqui ela certamente não vai estar. A matriz só quer cobrar os resultados da filial. Me deu o faturamento, me deu o lucro. Se você não entrega, a matriz substitui o CEO. É a dança dos CEOs. Conheço N empresas de varejo que trocam os CEOs a cada 2 ou 3 anos ou até fecham. Aí a repórter diz, é a alma do Magazine Luiza que está fazendo as ações dispararem? Aí ele diz, olha, é uma combinação. É a combinação de alma e corpo. Mas as ações elas se valorizaram mesmo desde 2016, quando o Frederico assumiu. Tiraram um cavalo de arado velho, ele está se referindo a ele, tiraram um cavalo de arado velho devagar e colocaram um cavalo de arado novo na empresa. Aí a produtividade foi lá para cima, risos. Brincadeiras à parte, o Frederico assumiu absolutamente preparado, não por mim, mas por ele próprio, com a minha ajuda e a dos colegas. A Luiza Helena Trajano, há pouco mais de 30 dias, disse que o Marcelo foi o grande preceptor do filho dela, foi o grande, vamos dizer assim, orientador do Fred Trajano enquanto CEO, né? Mas ele aqui está se colocando como uma figura menos importante. Lembra da questão da personalidade, da liderança de nível 5 que falamos, que o Jim Collins conseguiu mapear? Pessoas extremamente humildes que não se colocam na posição de pessoas principais, de atores principais. São sempre os outros, né? Percebam aqui um traço dessa característica da liderança de nível 5. Então ele diz, brincadeiras à parte, o Frederico assumiu absolutamente preparado, não por mim, mas por ele próprio, com a minha ajuda e a dos colegas. O Magazine é uma equipe, toda a diretoria fica em uma única sala, todo mundo compartilha tudo. Eu não tinha nenhum assunto como CEO que não fosse compartilhado com os meus colegas, e o Frederico manteve o modelo. Ele não é o herdeiro, ele é um dos melhores CEOs que eu conheço e que a empresa teve a sorte de, coincidentemente, ser da família. A ação foi lá para cima, porque o mercado percebeu o caminho da transformação digital que ele estava construindo. Então, veja que bacana, né? Também essa ideia dessa gestão, né? Onde há uma integração do líder com sua equipe, né? Eu não tinha assunto como CEO que não fosse compartilhado com os meus colegas. E o Frederico manteve esse modelo, né? Então, e aqui esse outro testemunho, né, de hoje ele avaliar que o Frederico é um dos melhores CEOs que ele conhece e que a empresa teve sorte dele ser parte da família, né? E reconhecendo que a ação foi lá para cima, principalmente porque o mercado percebeu que esse caminho de transformação digital passava pela figura do Frederico Trajano e que esse era o caminho, né? Lembre-se que desde 2020, quando eu criei o canal, eu já falava de que o Magazine Luiza não era uma empresa de varejo mais, era uma empresa de tecnologia. Recentemente, a Money Times e a Exame, pela primeira vez, comentaram dizendo isso, que a Magazine Luiza era uma empresa de tecnologia. E é isso, acreditamos nessa ideia. Por que eu afirmava isso no ano passado, com 1 ano de antecedência da revista Exame, da Money Times? Simplesmente porque essas eram as palavras, era o discurso do Frederico Trajano. Ele dizia isso. E eu vou
acreditar na tese dele a partir do momento que eu estudo a empresa e percebo que o que ele está falando tem propriedade e que esse é o norte da empresa. Aí a repórter pergunta, existe limite para novos modelos de venda no varejo? Ele diz, olha, o limite é a integridade. O limite é a integridade. O que eu sempre entreguei como Magazine Luiza físico, preciso continuar entregando em todas as outras plataformas. O importante é eu acompanhar o cliente em todos os momentos, porque ele não é só físico ou virtual, ele é único. O cliente é único. Por isso a importância de estar em todas essas plataformas e continuar aumentando o número de lojas. Vamos chegar a cada vez mais lojas inauguradas e cada uma delas vai se transformando num pequeno centro de distribuição. O consumidor pode comprar online, retirar na loja mais próxima, não paga frete e ainda tem a confiança de comprar no Magazine Luiza. Aí a repórter pergunta, existe a pressão para reduzir custos e vender mais? No meio disso estão as pessoas. Como conciliar, já que gente não é salame, como você diz no seu primeiro livro? Ele diz, olha, considerar gente como salame é cortar pessoal em fatias, 10%, 15% da equipe. Quando a crise começa, as empresas querem reduzir custos e aí entram na roda da miséria. Reduzem custo, reduzem atendimento, reduzem controles e vão entrando no buraco. Se eu sou uma empresa de varejo e decido só reduzir custos, eu vou prejudicar as minhas vendas, porque no varejo a prioridade de 1 a 10 é vendas. Em 11º é margem bruta, em 12º é despesa. Você pode reduzir custos quanto quiser, mas se você perde vendas, não tem lucro. E o que fazer numa crise? Primeiro, olhe as vendas. Faça a anatomia delas, por produto, por categoria, por localidade, por região. Use a inteligência artificial para descobrir o que realmente faz sentido, que funciona no seu mix. Depois verifique a sua margem. Muitas vezes é preciso reduzir margem para manter venda. E só então olhe para os custos. Se você precisa reduzir o quadro, não contrate mais, congele cargos, use o turnover natural, preencha as vagas com a sua própria equipe, faça uma avaliação rigorosa do pessoal, elimine os pouco produtivos e os que não são aderentes aos valores da empresa, faça uma depuração dos sistemas de informação, por exemplo, e adote um só para a empresa inteira. Aí a repórter fala, há cerca de 10 anos, o Magazine Luiza perdia a chance de comprar o Ponto Frio, que acabou passando às mãos do Pão de Açúcar. Pouco depois nasceu a mega rival Máquina de Vendas, que conquistou a vice-liderança no varejo, à frente do Magazine. Hoje a Máquina de Vendas está em recuperação extrajudicial. O Ponto Frio não é mais do Pão de Açúcar, porque algumas fusões falham. Como eu já disse no passado, isso foi casamento de cobra com jacaré. Não tinha como dar certo. São culturas muito diferentes, que não se casam. No nosso caso, a cultura da empresa adquirida é incorporada por meio das lideranças. Em todas as empresas que adquirimos, os empregados adoram, porque a minha liderança é voltada para o bem, para a valorização das pessoas, da prata da casa, da meritocracia. Você pode ter o melhor marketing, a transformação digital mais sofisticada, mas se não tiver as pessoas certas, olha o Jim Collins aqui, ó. Se você não tiver as pessoas certas nos lugares certos, motivadas e comprometidas com os valores da organização, esqueça. Olha que bacana, né? Ele está repetindo o Jim Collins. Perceberam? Jim Collins é que diz que o líder precisa ter as pessoas certas nos lugares certos. É isso, liderança de nível 5 na veia. Está aqui, um líder nível 5 identificado, que com toda a sua humildade fez a preparação para que o Frederico Trajano assumisse o seu lugar em 2016. Marcelo Silva foi o CEO da Magazine Luiza de 2009 a 2015. Construiu as bases para a revolução que o Fred Trajano pôde implementar a partir daí. Lembrando que o Fred Trajano, uma pessoa nova, né, antes de assumir a posição, se deu ao trabalho de ir buscar na China conhecimento sobre a transformação do varejo lá, a transformação digital, o e-commerce, e nesse seu estudo achou a Alibaba, que é a Amazon. A Amazon americana, na China é a Alibaba. E aí ele percebeu a grandiosidade da empresa e sua dinâmica e sua funcionalidade, como ela operava, como ela funcionava. Aí ele entendeu que aquela empresa, Alibaba,
era o seu espelho, que era dali que ele tiraria o grande aprendizado para revolucionar o Magazine Luiza. E ele próprio já disse isso, que tudo o que ele aprendeu do ponto de vista de transformação, ele aprendeu exatamente nessa pesquisa que ele fez e nessa referência que ele criou com a Alibaba. Desse modo, ele vai construindo, né, essa grande empresa que de final de 2015 para início de 2021 já tinha tido uma alta de mais de 78.000% na Bolsa. Foi recentemente considerado por um estudo do Boston Group como a empresa no mundo que mais valor gerou para o acionista, certo? Essa é uma empresa brasileira, é o Magazine Luiza. Precisamos estudar as empresas. É fundamental esse conhecimento. Não abra mão disso. Se você quer investir, essa é a minha tese. Você precisa aprender sobre o mundo empresarial, entender as empresas, suas lideranças, porque são pessoas que fazem diferença. Fazendo um traçado de paralelo para a Oi, vemos também uma empresa que está se reestruturando, se reorganizando, saindo da bacia das almas, com uma liderança humilde, que não aparece, que não fica, né, com vaidade, não é uma pessoa que transmite um senso de grandiosidade, né? Quem já assistiu às entrevistas do Rodrigo Abreu percebe isso claramente, mas que está ali com a sua competência revolucionando uma empresa, com um time altamente preparado, transformando uma empresa. Essas histórias costumam dar certo. Essas histórias costumam dar certo. É isso que nos conta a história. É importante olhar os cases de sucesso. É importante identificar os líderes de nível 5. É importante estudar, ter conhecimento para investir. Sem isso, você está condenado à possibilidade de perder o seu dinheiro. Perder por estar tomando decisões erradas com base em ideias erradas, dissociadas da realidade. Em especial, dessa realidade que precisamos conhecer, que é o universo empresarial, o universo corporativo e as suas lideranças. Mude seu jeito de pensar. Você precisa pensar como os grandes empresários, como os grandes investidores. É deste modo que se consegue alcançar a independência financeira. Se gostou do vídeo, deixa o like. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.